Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, esse exercício diário de democracia, com esse programa que vem trazendo para as pessoas nessa sala de bate-papo muita informação, muita diversão também, muito senso crítico, pensamento crítico e tal. E hoje nós estamos recebendo aqui para falar dessa situação toda que as mulheres têm passado ao longo do tempo, né? Quando se fala aí que tem que fazer um vagão no metrô diferenciado para a mulher, o vagão rosa, né, já é um absurdo, né? No ônibus você tem também já começar a separar lugares para as mulheres, né? Tem táxi só para mulheres e Uber só para as mulheres também. Então, hoje é um tema interessantíssimo, nós vamos fazer um bate-papo aqui muito acalorado, muito aconchegante, aí, com duas pessoas, duas personalidades, uma daqui de Nova Lima, outra de Belo Horizonte. Nós estamos recebendo aqui a doutora Camila Félix, né, presidente da Abracrim Jovem. É difícil falar, hein? Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Espero que você se sinta tão à vontade aqui quanto foi no rádio. Obrigada, Betão. Muito obrigada pelo convite. Eu que me sinto muito lisonjeada em estar aqui com vocês mais uma vez. Cris, mais uma vez, né? Olá. A gente que fala pouco, né, Cris? Nossa, muito pouco. Não pode dar uma corda pra gente que a gente fala, né? Verdade, Seja Betão. muito bem-vinda aqui ao programa para a gente tratar desse assunto, que é um assunto tão pertinente, né? Eu sempre gosto de fazer um programa, primeiro tem aquele calor daquelas discussões, todo mundo vira juiz de Facebook, aquela confusão toda, mas depois que abranda, que dá uma acalmada ali, a gente discutir com a cabeça fria é muito melhor, né? Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pela oportunidade, né, de expressar o grito de tantas mulheres, né, na questão dos direitos, da questão da valorização, né, do respeito à personalidade da mulher. E aqui também é um espaço de aprendizado. Eu aprendo muito com a Camila, é a segunda vez que a gente tem a oportunidade de estarmos juntas, né? E a gente vai se completando, a gente vai dividindo com o público e vai aprendendo também. Isso aí. Deixa eu presentear aqui primeiro. Deixa eu pegar aqui os dois CDs. Nós fizemos um programa ontem, quem todo mundo viu, né? Um programa com blues, jazz e rock and roll, né? E eu recebi de presente para dar para os meus convidados aqui alguns CDs, né? Então eu vou passar para a doutora Camila aqui o do Gabriel. Obrigada. Lisboa, um disco de jazz, que é muito bom. Aliás, errei. Cris. Muito obrigada. E a doutora Camila do Eli. Tomei o presente e inverti. Tá? Já começa assim o programa para quebrar o clima mesmo, né? Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Betão, porque eu gosto muito de jazz, né? Então, a princípio, nós tínhamos feito um combinado. Combinado. Né? Mas eu, como sempre, inverto as bolas, né? Ok, muito obrigada, gente. E esse é do Eli Júnior, que tem uma banda aqui em Nova Lima, é um roqueiro e tudo, muito bacana, você vai adorar esse CD, tá? Muito obrigada. Outra homenagem que eu tenho que fazer aqui é do New Orleans, Nova Lima, que eu não falei ontem, né? Que foi o festival que teve aqui em Nova Lima. E nós falamos aí de blues, jazz, rock and roll, e não falamos do New Orleans, que foi um grande festival. Então fica aí o meu registro, né? Ao nós que produziu esse festival aqui. E me desculpe aí a falha, né? Mas teremos outros programas também, outro programa ligado ao jazz, aí já com o Dinilson, com a família lá do jazz, do blues e do chorinho também. E aí a gente fala aí, discorre aí com alguns clipes aí do New Orleans, Nova Lima. Feito e dito isso, vamos para a nossa pauta do dia. Doutora Cristiane. Sim. Informe para nós o que foi isso aí, essa situação desse indivíduo cidadão que acabou ejaculando numa passageira dentro de um ônibus. Na verdade, esse caso veio para a mídia, né? Mas são casos corriqueiros na grande cidade de São Paulo, né? A gente tem uma estatística que de janeiro a julho de 2017, mais de 288 casos, né, de abusos, né, de violência sexual no sentido
mesmo que não haja essa violência que a gente acredita que seja, né, que a gente sempre entende como violência a questão da sexual em si, né, a questão, a gente, quando fala de estupro, quando a gente fala de violência sexual, a gente sempre imagina numa rua escura, numa casa, num lugar ermo, mas a violência, ela existe e pode existir no espaço público também, né? Então, esse está na mídia atualmente, né? É um rapaz, né, que ele estava num coletivo na grande cidade de São Paulo e ele tem um ato ali masturbatório e ejacula em cima da mulher, né? E nesse momento ele foi cerceado pelas próprias pessoas do ônibus, né? Até ser levado a uma delegacia e nesse momento ele está... foi relaxada a prisão dele, nesse momento ele está solto, né? Eu acho que a doutora Camila pode até explicar, né, a situação dele melhor nesse aspecto. E depois a gente pode conversar a respeito do perfil psicológico, né, das características, dos sintomas, do que é isso, né, que perfil é esse de estuprador ou daquele que não é o clássico estuprador, né, como é o caso que foi citado. Doutora Camila, como é que se dá isso, por exemplo, a pessoa acaba cometendo esse ato, né? E ele é levado à presença da autoridade e tal, e tem, por exemplo, teve a prisão dele relaxada e tal. Como é que se dá isso? Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa que está do outro lado, ela não entende isso, assim. Como é que funciona a luz do direito, né? A gente precisa informar bem as pessoas, porque as pessoas não acham, para que as pessoas também não achem que é tudo assim jogado ao léu, né? Que pode sair fazendo qualquer coisa. Na verdade, eu estou como presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas Jovens, e isso aí dentro do mundo criminal, imagina, pipoca, né? Vamos dizer assim. Então, as redes sociais, o WhatsApp, os grupos ficam bombando as informações e a gente acaba que dá uma leve estudada sobre o caso para ver se houve ou não houve abuso em ter relaxado essa prisão. Como é que tem funcionado nas grandes comarcas, como é São Paulo, como acontece aqui como acontece em Belo Horizonte, como já tem acontecido. O rapaz, ele é preso em flagrante, ele é conduzido e é feita uma audiência que é denominada audiência de custódia. Essa audiência vai saber se vai ser convertido aquele flagrante em prisão preventiva ou se vai ser posto em liberdade. Seja por meio de tornozeleira, seja respondendo ao Poder Judiciário uma vez por mês, prestando contas ao Poder Judiciário. Ele não pode simplesmente sair à deriva, porque ele vai responder a um processo penal quando denunciado. Ou seja, quando o Ministério Público receber aquela investigação, vai oferecer a denúncia e vai continuar o processo criminal em si. Naquele momento, a prisão dele foi relaxada porque o juiz entendeu que não caberia prisão, haja vista que não estava enquadrado no artigo 213, que é o artigo que fala sobre estupro. E ele entendeu que naquele momento o indivíduo ele estava sobre o tipo penal, sobre a denominação penal de uma contravenção penal. Exatamente porque não houve a violência. Não houve a violência física. E o artigo 213 do Código Penal, ele é claro em dizer que tem que haver uma violência. Vale ressaltar em relação a esse artigo que houve uma mudança em 2009. A Lei 12.105, ela incorporou o artigo 214 ao artigo 213, que era aquele antigo atentado violento ao pudor, sim. Que era famigerado atentado violento ao pudor. Esse artigo ele foi incorporado também. Além disso, antigamente falava-se de constranger a mulher. Hoje, o artigo 213, ele não fala de constrangimento apenas da mulher, mas fala constranger alguém. Então, a gente acha que o estupro é só para a mulher. Não, pode ser também o contrário. Porque com a mudança da sociedade, com o avanço social, esses tipos mudaram. A sociedade, ela mudou. Então, o homem também pode sofrer esse tipo de constrangimento. O fato, em específico desse caso, que o juiz entendeu é que não houve violência física. E como o artigo não expressa sobre a violência psíquica, a violência moral, ele não fez uma interpretação a mais desse artigo. Até mesmo porque, em relação ao Código Penal,
a crimes, você só pode dar a leitura àquilo que está escrito, porque só pode ser crime aquilo que a lei defina como crime. Diferente, por exemplo, que eu estava conversando com a doutora Cristiane, que é acerca da lei Maria da Penha, a 11.340. Ela já fala da violência psíquica à mulher. Então, por isso que essa leitura do magistrado à época do fato gerou repercussão, porque muitos entendem sim que a violência, seja física, seja psíquica, é um ato de violência. E não foi naquele momento feita uma interpretação extensiva sobre aquele artigo. E isso é muito sério, né? É o meu modo de ver. Onde fica a questão da saúde mental, da subjetividade do sujeito, das pessoas, né? É uma violência psicológica, simbólica, moral, ética, né? E que coloca a mulher muito vulnerável a uma interpretação muito ao pé da letra da lei, que é uma lei de 1940, né? E que nós temos que, ao meu modo de ver, nós temos que adaptar aos nossos dias, né? Porque até essa concepção de estupro também deveria ser mudada. Porque hoje, se a gente pensar nessa questão do estupro em si, há anos atrás, a gente via casos assim, de uma mocinha que passava numa rua escura e ela era arrastada, levada para um carro. E hoje a violência sexual ela pode acontecer até em lugares públicos. Então, adaptar a lei, né, talvez, nos nossos dias, nas nossas visões atuais, do que seja uma violência sexual mesmo, para a mulher se sentir mais protegida no ambiente público, por exemplo, né? A discussão acerca do tema é porque não se tem um estudo específico sobre essa violência. Um beijo é violento? Pode entendeu? ser. Um olhar é violento, até mesmo porque o estupro, ele não é só a conjunção carnal. Exato. O estupro, ele pode ser satisfação pessoal daquele indivíduo por meio da masturbação, por exemplo. Isso é um estupro. E o que vai diferenciar é o verbo, porque no estupro, quando eu falo tipo penal, eu estou querendo dizer a letra da lei, para que as pessoas entendam. Quando um advogado fala tipo penal, é o que está descrito na lei, é o que a lei define como crime. Isso é o que a gente fala como tipo penal. Então, ter, permitir ou praticar é o verbo que configura o estupro. Entendeu? Então, naquele momento, não teve essa violência. E não existe um estudo específico sobre essa violência. Porque se a gente for pensar numa pena de 6 a 10 anos, é uma pena alta. E a gente vai pensar, poxa, uma mulher, ela foi verdadeiramente estuprada, ela foi constrangida, ela foi ameaçada, ela foi violentada, houve grave ameaça ao seu corpo físico. O outro tentou beijá-la. Existe uma diferenciação, apesar da gente achar o grau de violência nesse sentido, ele é diferenciado. E como não se tem esse estudo, obviamente que torna-se mais difícil a inserção de um novo verbo para aquela situação. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque se a gente for pensar em estupro, imagina, a gente vai estar numa festa, acontece às vezes, né, dos ânimos ficarem um pouquinho mais acalorados, os jovens, né, que saem bastante, sabem disso. Bebem muita catuaba. Bebem catuaba e aí empolga e acontece situações como essa. O cidadão que cometeu essa situação já é um cidadão que já tem um perfil, conforme a doutora Cristiane falou, problemático. Muito possivelmente sequer vai poder ficar num cárcere comum, porque ele tem um problema psicológico, muito provavelmente, obviamente que através de perícia que vai se descobrir isso, e a medida de segurança talvez seja a melhor opção para esse tipo de pessoa. Mas, em relação à questão da violência, realmente precisa de ser feito um estudo maior, porque quantificar isso é algo absolutamente subjetivo. E colocar um cidadão de 6 a 10 anos, porque tomou uma catuaba, às vezes, abranger esse tipo de perfil, torna-se um pouco mais complicado. Doutora Cris. Eu não consigo chamar de doutora Cris, a Cristiane. Tá ótimo, tá ótimo. Aqui, como é que é o perfil, assim, que você conseguir passar para as pessoas, assim,
a diferença entre um perfil de estuprador A, B ou C? Se tiver como fazer isso, assim, se tem um mais violento, menos violento? Existem vários estudos a respeito de perfis de estupradores, né, ou de abusadores sexuais. Eu vejo uma diferença nesse caso em específico, tá? Porque geralmente os perfis psicológicos do estuprador, ele está muito ligado a pessoas sedutoras, a pessoas com inteligência normal ou superiores até, né, uma inteligência acima do normal. São pessoas que, por exemplo, um estuprador clássico, ele tem um planejamento, ele observa a vítima, ele não é uma pessoa que faz de uma forma a ser exposto imediatamente, que ele vai ser descoberto imediatamente. Então, por isso que eu vejo esse caso um caso atípico, porque ele comete esse ato no lugar público, sem ter essa preocupação de esconder a situação, né? E eu observei muito as características do olhar, né? Da forma como ele se comporta, né? Foi rápido, mas assim, um olhar clínico, né? De alguns anos aí de experiência. Me parece até um perfil com uma certa oligofrenia, né? O que é uma oligofrenia? É uma deficiência mesmo, intelectual, cognitiva, de falta de controle da situação, né? Então, se você pega um estuprador, ele clássico, né? Um estuprador serial killer, por exemplo, uma pessoa que geralmente ele planeja, ele estuda a sua vítima, ele observa há anos, às vezes anos, para ele conseguir fazer esse ato. É tudo muito pensado, é tudo muito calculado. Tanto é que os estupradores clássicos, né, tradicionais, eles custam a ser pegos. Não é rapidamente, né? Agora, esse caso é um caso diferenciado, né? Porque parece que ele faz o ato e ele acha que ele é invisível. Ele não tem essa propriedade do controle da situação, ele não tem padrão, né? Ele está num lugar público. Será possível que ele não tinha essa noção de que ele seria visto, de que ele seria pego, né? E parece que ele tem 17 processos anteriores a esse, né? Com mais ou menos o mesmo perfil. Então, aí entra muito na área de doutora Camila, né? Me parece, seria o caso de uma semi-imputável, né? Porque teria que... Ou inimputável mesmo, né? Porque se ele realmente não tiver condição psicológica e isso for comprovado por meio de perícia técnica, forense, ele né? não vai ficar. Então, por exemplo, porque a própria oligofrenia, ela tem graus, né? Então, você tem a leve, a moderada e a severa, né? Então, eu acho que vai ser correlacionado com isso. Se for uma oligofrenia leve, pode ser que ele seja ter que cumprir uma pena tradicional, uma oligofrenia moderada, grave, né? Então, a gente tem que saber o perfil, mas que, de fato, ele não está nesse perfil de um estuprador, não está. Desse clássico, sim, entendeu? Porque esse clássico, ele tem um perfil totalmente diferenciado e muitas das vezes ele é um sociopata, né? Ele tem, são pessoas inteligentes, sedutoras, às vezes ele tem essa impulsividade do estupro, mas ele controla tanto a situação que de repente ele usa a inteligência assim, não, eu não vou estuprar, eu vou entrar numa igreja, eu vou ser um evangelizador. Eu vou ser qualquer outra profissão que ele venha sublimar essa postura dele, né? Para ele chegar a estuprar é porque de repente ele não está tendo mais condição de segurar, mas ele controla mais a situação. É um perfil diferente. Isso tem a ver ali com a situação originária da pessoa? Ali na formação ali entre 0 e 1 ano de idade, depois você tem a formação de caráter ali entre 1 e 7, né? 1 e 5, uns falam. Cada um fala uma coisa e você fica sem saber. A gente fala de teorias psicológicas, não tem uma teoria só, né? Eu compreendo o desenvolvimento do caráter do ser humano, né, como uma conjunção de fatores, né? Uma questão genética, de impulsividade, de hormonal, né? Uma questão de desenvolvimento
familiar, né? Desde as primeiras relações, o desenvolvimento da família, do simbólico, da fala, em que meio que essa pessoa também foi criada, né? O meio social dela. Então, é uma conjunção de fatores ali que vai se processando e vai sendo levado para uma personalidade ou outra, uma personalidade mais agressiva, uma personalidade mais insegura, e a gente vai formando a personalidade ao longo da vida também, sabe, Betão? Essa coisa de falar assim, a pessoa forma a personalidade de 1 a 7 anos. Não. Porque senão eu penso que a gente paralisa. Não, a gente vai trocando de valores, a gente vai se modelando ao longo da vida, né? Tem a questão da sociopatia, da psicopatia, que está muito ligada a esses crimes, né? Que a gente fala muito dessa questão do não arrependimento, né? A pessoa não se sente culpada diante do ato, né? Então, existem vários estudos também. Até porque ela fala assim porque ela tem certeza que ela está certa. Exatamente. Né? Quando a gente passa a criminologia, a gente estuda exatamente essa situação. A pessoa, ela está certa. Então, que às vezes o outro não entende, que a sociedade comum, o homem médio não entende, é que o sociopata, o psicopata, as pessoas com transtornos mentais fortes, severos, eles entendem que aquela é a certeza, eles estão certos e a certeza deles é que eles não estão cometendo algo ilícito, eles não têm consciência do ilícito, entendeu? Para eles, a ação que eles praticam é a correta. É a mesma coisa que dirigir aos 18 anos. É correto, eu tenho certeza que é correto. No entanto, eu tenho a consciência que para eu eu tenho que ser habilitada antes de pegar o meu veículo. Eles não. Eles entendem que o ato que eles estão praticando é o correto. E às vezes isso dificulta muito a questão social, né? E quanto mais inteligente esse sociopata mais argumentação ele tem, né? Eles são grandes sedutores, né? É por isso que muitas mulheres, né? Por exemplo, a gente lembra do Maníaco do Parque, né? Ele seduzia as mulheres numa situação completamente atípica, né? Era um motoboy que chegava num parque e de repente numa boa prosa ali ele levava a mulher para o matagal, assassinava, né? Então, quer dizer, ele tem um know-how, né, de fala, de argumentação, né? No caso do Maníaco do Parque, eu lembro que ele falava que ia fazer fotografias, sessões de fotografias, né, que conhecia pessoas que poderiam ajudar aquela mulher, porque aquela mulher era muito bonita e tudo mais, né? É claro que a gente tem que pensar no perfil dessas mulheres também, né? Até daquela que é agredida. Como parênteses, Cris, o Maníaco do Parque ganhou a época como o homem que ganhava mais cartas das na mulheres. Prisão. E ainda continua sendo. E ainda continua sendo. Olha que perigo isso. Nelson Grita continua sendo. Né? Então, assim, eu acho que nós temos que entender que essa questão da falta, da ausência de culpa é muito baseado na relação que esse perfil sociopático estabelece com o outro. O outro não é uma pessoa, o outro é um objeto. Sempre. Doutora Camila, existe nesse universo do direito, nesse universo do crime ali, a mulher ainda sofre muito ainda? Sofre. Constantemente, diuturnamente a gente sofre com as questões. Até mesmo porque a mulher, ela buscou equilíbrio social, né? E, inevitavelmente, buscando-se esse equilíbrio social, a competição, ela também fica igual, de uma certa forma. Então, é notório que dia após dia a gente recebe todos os dias reclamações de advogadas dentro das unidades prisionais para poderem entrar nas unidades prisionais. Às vezes elas são absolutamente constrangidas. Dentro dos tribunais, dos fóruns, sempre a gente está recebendo algum tipo de reclamação das advogadas ou das profissionais do direito em geral sobre a tratativa com as mulheres. Então, não é um problema
exclusivo, da sociedade feminina como um todo, não. É da classe também. Na nossa classe também ainda existe, infelizmente, esse ranço de ser mulher, de ser advogada criminalista, muitas das vezes, de como que você está entrando numa unidade prisional. Com a vestimenta da mulher existe muito problema com a vestimenta da mulher. Às vezes vai fazer uma audiência e aí, infelizmente, algumas pessoas ainda tentam vilipendiar a figura feminina, seja por parecer jovem. Os jovens advogados também sofrem muito dentro desse contexto todo. Então, realmente é algo que está acontecendo de forma rotineira. Muitas pessoas, por exemplo, questionaram, nossa, mas essa mulher ficou parada até que esse sujeito, né? Que a culpa é da mulher. A culpa é sempre da mulher, né? A mulher foi estuprada porque ela estava com uma mini saia, a mulher foi estuprada porque flertou com o homem, nem sei se as palavras, flertou, que hoje eu estive vendo, né? As pessoas sempre colocam que a mulher tem uma culpa na situação, né? E, na verdade, eu acho que a mulher foi tão oprimida esses anos todos, né? Nós somos ainda oprimidas sexualmente falando, né? A gente não pode falar, por exemplo, que a gente gosta de sexo, que a gente transou no primeiro encontro, porque a gente é taxada como aquela que uma pessoa que não é honesta, ou que, né? Que é vadia. É vadia, né? Eu não queria falar, mas que bom que você mas falou. Tem que falar, ué. Né? É aquele Então, conceito que a assim, gente já pensa, mulher honesta, né? Exatamente. O que é o conceito de mulher honesta? Exatamente. Né? Então, se a mulher é estuprada, ela foi culpada, né? E as pessoas às vezes falam assim, mas ela andou de saia curta, ela estava com uma blusa decotada, ela me provocou. Ela me provocou. Isso não existe, né? Infelizmente, meu amigo, então, você vai responder por estupro. Imagina eu de então, shortinho, porque não andando na existe rua, você constranger uma mulher, porque tudo tem que ser consensual, né? As relações, elas são baseadas no consenso. O Estado, ele não interfere no que você quer, se você quer ficar com homem, mulher com mulher, mulher com homem, não tem problema. Mas que seja consensual. Tudo tem que haver consenso. As relações precisam de ser disso. E a pessoa pode estar, infelizmente, pelada, se não tiver consenso. Inclusive, existe o estupro do marido com mulher, da mulher para com o marido. A gente esquece, às vezes, disso. O marido, ele pode sim estuprar a sua esposa. Se não houver consenso naquela relação, ele vai estar estuprando ela sim. E aí, ele vai responder com toda certeza sob as penas da lei essa situação. Então, esquece esse negócio de roupa curta, roupa longa, segura a onda, porque pergunta se ela está realmente querendo, que é o melhor caminho. E essa questão do casamento em si, né? O fato de estar casado não significa que você consentiu uma relação sexual, que você tem obrigação, pelo fato de você ser esposa, de transar todas as vezes que o seu marido queira e você não, né? Eu acho que esse consentimento também existe e muitas vezes a gente ouve da sociedade assim, mas ele é seu marido, ele tem direito. Direito a quê? Que direito é esse? Pra mim é boneco. Né? Exatamente, né? Então, você pode estar casada, que isso não dá direito ao outro de ter poder sobre o seu desejo e sobre o seu corpo. Então, o respeito, ele tem que permear todos os lugares, né? E todos os tipos de relação. Ainda tem essa questão, assim, tem mulheres que, por exemplo, eu tenho que falar, não tem jeito. Porque você tem relações e tem relações. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela não consegue encontrar alguém, né? Ela não consegue encontrar alguém, ela não consegue ter, ela não consegue argumentar e tal. E tem lugares para isso, né? Não precisa estuprar os outros, não, né? Não, além de não ter que estuprar, fazer sexo na rua também é crime. Então, Sim. Não pode sair por aí, tem que ter lugar correto, né? Fazer as coisas em ambiente decente e correto para poder fazer. Não pode sair por aí fazendo qualquer coisa em ambiente público, não pode, não. Mas essa questão do perfil do estuprador, daquele que abusa sexualmente, a questão está justamente na situação proibida. O prazer está justamente no não consentimento, né? Então, assim, é aí que mora a patologia, né? Ele não quer saber da lei do outro, do limite do outro,
né? Ele não quer ter uma relação consentida, ele quer ter uma relação arbitrária, autoritária, né? E aí é que mora a sociopatia, né? Porque, na verdade, eu lembro uma vez um discurso de uma mulher que ela foi pega por um estuprador e na hora ela pensou nessa situação. A grande tara dessa pessoa está em eu me debater, né? Eu enfrentar. Então ela falou assim, não, vamos sim, não, você tem camisinha? Vamos usar camisinha, né? Porque eu tenho o vírus HIV e eu não quero que você pegue. Não, eu tô afim, vamos lá. Acabou a situação. Porque ele não deu conta de prosseguir com essa situação. Ele quer ver a tortura. Ele é um torturador. Tem esse perfil. Exatamente. Ele quer ver essa dor, ele quer sentir o medo da pessoa. Ele tem prazer em ver o medo do outro. Exatamente. Às vezes, quando a gente vê um filme, às vezes a gente acha que é um pouco exagerado, mas é mais ou menos aquilo mesmo. Ele tem prazer em ver a dor, o medo da pessoa. Quanto mais inibido você estiver, quanto mais não você está falando, mais ele vai ter prazer. É uma relação, é uma visão sádica. Sim. Né? É aquela coisa patológica mesmo, né? Assim, da pessoa sentir aquele prazer em cima da sua negativa. Exatamente. Né? E como ele tem uma relação de objeto com o outro, é muito interessante também quando a vítima, na hora que é atacada, né, numa situação de dificuldade, além dessa sugestão, né, de dizer, de tentar ser, então vamos para essa situação, é um risco, claro, mas é uma proposta. Outra também é falar assim, olha, meu nome é fulano, eu moro em tal lugar, eu tenho tantos filhos, porque aí essa relação de objeto patológica que ele enxerga no outro vai sendo destruída. Não, tem uma história. Isso também pode ser um neutralizador dessa violência, né? É claro que são situações muito difíceis de negociar para a pessoa pensar naquele momento, né? Ela se sente extremamente vulnerável, sem força, sem uma prontidão, mas é bom que seja colocado essas situações também para que as pessoas também possam se preparar de alguma forma emocionalmente para uma situação triste dessa. Né? A gente tem que lembrar também que em relação ao estupro é muito importante o exame de corpo de delito, né? Então as pessoas elas vão fazer o exame criminológico para saber se realmente houve essa violência, principalmente quando existe a conjunção carnal e se tiver a qualificadora que é a lesão corporal, tem outra qualificadora que é a lesão corporal que leva à morte, então também são qualificadoras do estupro que vão elevar a pena daquele indivíduo e com toda certeza o laudo do exame criminal é absolutamente importante, do corpo de delito é absolutamente importante para estabelecer a imputação penal que o indivíduo vai responder. Isso também é muito importante, porque às vezes as pessoas acham assim, eu vou falar que eu fui estuprada. E não tem nenhum tipo de prova que mostre que a pessoa efetivamente foi estuprada. Não existe isso. A pessoa precisa realmente fazer o exame de corpo de delito. Por isso a questão da violência física também. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, vou buscar o livro da doutora Camila ali, daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O Cefet chegou a Nova Lima. A Prefeitura firmou parceria com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e, neste semestre, será realizado o processo seletivo para os cursos de ensino à distância, que terão duração de 2 anos. O Campus Cefet Nova Lima tem uma grande importância para o desenvolvimento educacional do município, onde iremos fortalecer os currículos dos nossos jovens, buscar desenvolvimento e oportunidade de novas vagas de emprego para a nossa juventude de Nova Lima. Um sonho que já poderia ter acontecido há 13 anos atrás,
onde mais de 900 jovens poderiam estar poderia ter passado pelo Cefet. E que hoje, dentro daquilo que eu estive nos palanques, prometendo, sem dúvida nenhuma, trabalhar para retornar aquele convênio que eu assinei em 2004, para mim, é a maior realização para atender a nossa juventude. Todos sabem que o Cefet é uma escola técnica de alto nível, federal, não é isso? E que vai satisfazer, né, os nossos jovens em vários setores. Não é um curso só, são vários cursos que vão acontecer. Então, para mim, é mais uma grande vitória da nossa administração. Inicialmente, serão oferecidas 150 vagas para estudantes que concluíram o primeiro ano do ensino médio e pessoas que já complementaram o ensino médio, nas áreas de eletroeletrônica, meio ambiente e informática para a internet. E a parceria entre a Prefeitura e o Cefet não para por aí. Estamos começando com o ensino à distância, mas já há uma comissão trabalhando e preparando a oferta do ensino presencial de cursos técnicos, e esperamos que ela se desenvolva muito fortemente e muito rapidamente nos próximos anos. Fala, cidadão! A vinda do Cefet para Nova Lima foi um grande avanço, porque se fosse somente lá em Belo Horizonte, seria muito inviável sair daqui para poder estudar lá. A área que eu quero ingressar é o curso de meio ambiente, pois é a área que eu gosto. Eu achei muito importante essa iniciativa da Prefeitura de trazer uma instituição tão conceituada como o Cefet para Nova Lima. Eu fiz a minha inscrição e pretendo, com a formação no curso técnico de meio ambiente, completar minha formação, que já é na área de biologia, e ingressar no mercado de trabalho na minha área de atuação. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas até o dia 1º de outubro. O edital completo está disponível no site www.copev.cefetmg.br. As provas serão realizadas em 22 de outubro na Escola Estadual João Felipe da Rocha, o Polivalente. Não perca tempo, inscreva-se já! Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, voltando com o programa Cultura Geral. Estamos aqui com o livro, né? Tribunal do Júri, da doutora Camila. Ele falou comigo que você tem que pegar ele, colocar ele assim, pertinho do peito. Assim. Isso, vou mostrar. Ele vai ficar aqui em cima, né? Doutora Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi como é que foi escrever esse livro? Deu muito trabalho? Ah, deu. Deu, sim. Esse livro, ele traz um pouco sobre essa reflexão sobre o que é o Tribunal do Júri. Porque, na verdade, todo mundo quer participar, toda a sociedade acha o máximo ver um filme americano e aí vai todo mundo para o conselho de sentença, aquela situação instigante. E aí foi a ideia de fazer esse livro dentro do nosso direito, dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, ele mostra como que funciona o conselho de sentença e vai da denúncia, da investigação criminal, da denúncia, até o efetivo conselho de sentença, a formação do conselho de sentença, quem pode ser jurado, quem não pode ser jurado, até a efetiva decisão. Ele retrata exatamente todo o trâmite do Tribunal do Júri no direito brasileiro. É um filhinho assim, quando nasce assim, você se sente assim, graças a Deus ficou pronto, né? Com certeza. Na verdade, é um filho assim, a gente sempre quer escrever mais um pouquinho, né? A gente sempre tem aquele desejo, deixa eu colocar mais uma coisinha, deixa eu colocar mais uma coisinha. Mas e o editor fez assim, entrega o livro, minha filha. E o editor, o briefing tá pronto. Mas nasceu, a gente já está escrevendo outros 2, graças a Deus, se Deus quiser, até o ano que vem vai estar pronto. Mas esse livro para acadêmicos de direito, para profissionais que têm o interesse a estar trabalhando no conselho de sentença,
promotores, jovens promotores que querem, que vão, porque às vezes ele muda, né, de comarca, sai do âmbito civil, vai para o âmbito criminal, juízes também que às vezes mudam de comarca e aí eles, né, vão trabalhar com criminal, operadores do direito em geral, todo mundo que tem o interesse em trabalhar com criminal e principalmente com o tribunal do júri, ele com toda certeza é absolutamente acadêmico para isso. É uma ótima leitura. Bacana, tá muito bem recomendado. Eu vou pedir ela um livro para deixar aqui para a gente sortear. Tá dado. Cris, Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. A mulher tem evoluído nesse período assim, ocupando os espaços? A gente estava falando aqui nos bastidores, doutora Camila, agora tem Nós temos uma procuradora, né? Temos a Carmen Lúcia, presidente da STF, o empoderamento da mulher. Empoderamento da mulher. Empoderamento da mulher, está vindo com tudo. Enquanto ainda ficarmos surpresos com o alcance de certas mulheres em cargos públicos, ainda está refletindo uma luta ainda muito árdua, né? Ainda somos exceções, né? Ainda estamos ganhando menos que os homens, ainda temos menos oportunidades, né? Por isso que eu prezo muito para essa construção da autoestima da mulher, né? Essa questão da construção da saúde mental da mulher, para que ela possua recursos psíquicos, emocionais, intelectuais, culturais, para que ela possa se colocar em igualdade em qualquer situação. Eu acho que alguns campos se abriram, sim, é inegável isso, mas eu não acho que está sendo uma coisa leve de ser feita, uma coisa democrática e igual ainda. Hoje a gente faz reunião dentro da OAB, né, e antigamente tinham 80% homem, 20% de mulheres. Hoje se chega numa reunião facilmente, nós temos um público de 80% de mulheres, público que eu falo de advogadas, estudantes de direito, acadêmicos em geral, e 20% de homens. Eu não sei se é a taxa de natalidade que está contribuindo com isso, não, mas que de fato tem muita mulher no mercado e essa mulher ela está ganhando espaço no mercado de trabalho, isso é inquestionável. Obviamente que muito tem que se fazer, mas é inquestionável que o empoderamento da mulher está aí, ela tem sido cada dia mais, aos poucos, sendo reconhecida pela sua competência, pelo seu árduo trabalho. Porém, existe ainda o preconceito. Se a mulher é bonita demais, ela chegou por meios da sua beleza. Se ela é feia demais, ela tá mais parecida com o homem, por isso que deu certo. Então, assim, ainda existem esses preconceitos, né, acerca da figura feminina. E isso aí a gente tem que administrar com o tempo. Eu espero que daqui a uns 10 anos, pelo menos, isso já esteja um pouco mais equilibrado, né? Esses preconceitos, esse estigma de que a mulher bonita não tem competência, ou que a mulher que às vezes é mais bronca demais, parece homem, isso tem que acabar. Né? Mulher é mulher e acabou. Seja... Mulher é mulher, homem é homem, gay é gay, né? Independente de identidade sexual, né? Não é uma questão de identidade sexual, é uma questão de gênero, é uma questão de postura, é uma questão de nível de pensamento, né? Mas eu acho que a mulher ainda sofre muito, né? Eu acho que as mulheres que têm acesso a grandes cargos, a grandes oportunidades, ela ainda tem que ficar provando o tempo todo essa competência, ela ainda tem que ficar brigando para ser ouvida, né? Então, essa é muito instigante, é muito opressora ainda, né? Só hoje, nós em Nova Lima, por exemplo, nós não temos uma mulher na Câmara Municipal, né? Então, a gente pensa também que essa sociedade, independente de ser mulher ou homem, né? É uma mulher ainda, é uma sociedade ainda machista, porque existem mulheres machistas.
Existem mulheres que não votam em mulheres. Existem mulheres que falam, ela foi estuprada porque ela estava com uma saia curta. Entendeu? O professor Camilo falou que semana passada, falou assim, nós temos o Partido da Mulher Brasileira, que o presidente do partido é um homem. Mas eu vou fazer meia-culpa. Sim. Eu vou fazer meia-culpa, porque eu sou polêmica, eu gosto de fazer meia-culpa. Eu acho que a mulher, ela também tem que ter mais força e garra para poder querer participar das coisas. Às vezes a gente nota que algumas mulheres não têm fibra, nem força para poder lutar sobre determinadas situações. E eu não falo daquela mulher que está vulnerável, que está numa situação de calamidade. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando de uma determinada classe. Às vezes a mulher, ela tem uma profissão e ela não quer participar porque simplesmente não quer participar, ela não gosta daquela política institucional, ou ela não se interessa por isso. Existem muitas mulheres ainda que não se interessam por essas coisas. Será que eu senti de pertencimento ali? De pertencimento nisso? Não, isso realmente... Cabe a mim. Eu acho que está sendo aglutinado aos poucos. As mulheres, elas estão sendo inseridas aos poucos. A política partidária, a mulher, ela está participando mais, cada dia mais dessa política partidária e consequentemente, ela vai participar também dessas questões institucionais aos poucos, porque não é fácil para ela tem noção dessa dificuldade. Então, muitas das vezes, ela não é vocacionada, às vezes. Então, isso também é um dificultador. Às vezes a gente fica assim, poxa, mas não tem mulher. Por exemplo, na OAB a gente tem a cota feminina, mas às vezes a gente não consegue cumprir a cota, porque não tem quem queira. E acontece isso também. Essa é a hora da meia-culpa. As mulheres têm que querer participar, elas têm que querer ser incluídas nessa situação. Não é fácil? Não é fácil. A gente vai sofrer preconceito? Vai sofrer preconceito, mas a gente vai administrando com o nosso jeitinho feminino também essas situações, que a mulher também tem essa destreza para poder administrar isso muito bem, porque o homem, às vezes, ele é muito impulsivo, a mulher, às vezes, ela consegue dar uma equilibrada nas relações, nas situações, então, com jeitinho, ela consegue ser incluída aos poucos. Pois é, mas aí tem toda uma questão histórica ainda, que nós fomos criadas para não dizer. Que nós ainda somos criadas com uma baixa estima muito grande. Então, para você ser essa mulher que supera, essa mulher escritora, essa mulher que é política, essa mulher que tem o espaço dela, o empoderamento do espaço dela, ela tem que ter ou uma história diferenciada, ou ela tem que ter no meio da história um resgate de um recurso emocional, de uma psicoterapia, de uma revolução interna, de uma reforma íntima muito grande, para ela se superar, né? Porque a sociedade, ela tem uma pressão muito maior na mulher, né? Então, ela tem que superar um muro grande. Eu entendo quando você fala isso, porque talvez nós sejamos esses exemplos, assim, de correr atrás e tudo mais, mas eu entendo também essas mulheres que elas não se sentem seguras, elas ainda não conseguiram despertar para isso. Elas têm aquela vontade meia boca. Mitigada. Aquela vontade, porque elas não têm uma construção interna ainda de superação dessa opressão social. Né? É por isso que eu prezo muito a saúde mental. Né? As pessoas, elas se preocupam em ter uma casa bonita, em ter um carro bacana, em ter uma roupa bacana, mas elas não se preocupam em resgatar-se, né? Em construir uma personalidade. Porque qual o maior tesouro que a gente tem? É a autoestima. Porque com a autoestima você consegue superar todas as mazelas da sua vida, né? E você consegue buscar os seus desejos, colocar os seus desejos em prática, né? Então, tem muito isso também. A mulher prefere comprar um vestido de R$500 a ter que pagar uma psicoterapia por sessão de R$100, porque ela acha muito caro. Mas, na verdade, ela compra o vestido, muitas das vezes, né? Aquilo não faz com que ela se empodere, que ela se sinta mais forte, que ela se sinta mais interessante, mais capaz, né? E a psicoterapia é um viés para o autoconhecimento e para esse resgate desses recursos que ela precisa fazer esse enfrentamento social. Né? Então, a mulher, mais do que ninguém, precisa se conhecer e precisa se fortalecer psicologicamente para fazer esse enfrentamento. Porque todas as mulheres que estão sendo valorizadas, que estão em altos cargos públicos, elas têm uma história de superação.
né? Elas têm uma história de busca de recursos internos, né? Uhum. Não só, é uma construção árdua, né? As mulheres, elas têm que entender, às vezes a gente não fala isso, né? Muitas das vezes a gente não comenta esse tipo de situação, mas a fragilidade, ela existe tanto para o homem como para a mulher. Uhum. E a gente enfrenta as fragilidades do dia a dia diuturnamente. Diuturnamente a gente vai enfrentar as nossas dificuldades, né? Nós vamos nos dar o luxo de chorar, de ficar chateado, de ficar angustiado, mas a gente tem que passar por cima. E eu brinco uma coisa, quando eu vou palestrar eu falo assim, se você não superar você mesmo, o tempo vai fazer o favor de superar para você. Uhum. Porque ninguém vai ficar parado chorando a vida inteira. O dia começa, o dia termina e a superação vai vir ou com o tempo, e aí vai demorar muito mais, porque você vai ter que esperar o dia passar, o dia começar, o dia passar, a semana passar, e aí vai demorar um pouco mais. Ou você vai pegar e falar assim, não, peraí, deixa eu sacudir a poeira, levantar minha cabeça e ir. Porque é assim que vai ter que ser feito. Uhum. De uma forma ou de outra, você vai ter que superar a situação. Então, eu falo sempre isso quando eu vou palestrar. Supere logo. Não deixa o tempo, não. Porque o tempo vai demorar mais um pouquinho. Você vai superar, mas vai ter que ser com o tempo. Então, já que vai ter que ser de uma forma ou de outra, supera logo já de uma vez, resolve logo o problema e vai. Porque ninguém vai fazer por nós. Né? E a gente não pode pensar que só porque o homem ele já é empoderado, foi feito por ele. Ele também foi construindo isso. Uhum. Existem também as competições no âmbito masculino. Entendeu? Existem as competições no âmbito do poder masculino. É inevitável. Então, o empoderamento, seja para um gênero, seja para outro, vai acontecer. Obviamente que a fragilidade de um vai ser diferente do outro, mas que é necessária essa consciência de que você tem que levantar e seguir em frente, isso é necessário. Então, se você for dona de casa, que seja a melhor dona de casa. Se você for um psicólogo, que seja o melhor psicóloga, a melhor psicóloga. Se for um advogado, uma advogada, que seja o melhor. Então, quando você escolhe aquilo que você quer para a sua atividade, porque ficar parado também é muito ruim, aquela atividade que você escolher, que seja melhor. Né? Eu não sou psicóloga, não, mas eu acho que é meio que por aí, porque às vezes a gente passa por algumas coisas, né? Mas eu acho muito importante o que você falou, porque não existe um sucesso que tem que ser aquele sucesso, né? Aquele padrão de sucesso, né? Você não precisa estar num cargo público, você não precisa ser uma doutora, você não precisa. O importante é que você esteja feliz no lugar que você está, né? Que você possa ter a liberdade de agir naquele lugar. Então, uma dona de casa tem o mesmo valor que uma mulher com pós-doutorado, mas que ela tenha um empoderamento das ações dela, que ela seja respeitada dentro da casa dela, né? E que ela tenha o valor dentro das ações que ela escolheu para a vida dela. Isso. Porque também ficar nessa verborréia que todo mundo tem que estudar, que todo mundo tem que ser doutor, que todo mundo tem que... entendeu? Porque aí eu acho que isso é massificação também. Uhum. Isso também é opressão, né? Eu acho que cada pessoa tem o seu ideal, né? Tem a sua vontade, tem o seu desejo. E a gente precisa respeitar isso e valorizar cada um com o seu desejo. No âmbito do direito, eu falo isso com uma certa propriedade, porque quando a gente chega para poder conversar com uma turma, ou seja numa palestra, seja numa semana jurídica, 90% ali estão querendo ser servidores públicos. Né? Exatamente pelo conforto que dá e a suposta segurança que dá aquele tipo de trabalho. Desses 90%, 70% são mulheres, 60%, 70% são mulheres. Uhum. Então, veja você que não se está percebendo o amor àquilo que é feito. E para a gente ter essa estima que a Cris falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer algo com amor. Aquilo que a gente se propõe a fazer tem que ser feito com amor. Porque quando a gente fizer aquilo com amor, a gente vai ter a estima necessária para a gente poder superar e ir para frente nos obstáculos que a vida vai nos oferecer. Então, não é fazer algo porque a sociedade está querendo que você faça. É fazer algo porque você quer fazer algo. Isso é que é bacana, isso é que é legal. Nesse momento que você interioriza isso dentro de você, eu quero fazer uma academia porque eu quero me sentir bem para mim primeiro, por mim primeiro. Eu quero fazer uma dieta por mim, depois para o meu marido, depois para o meu filho, depois para eu poder
pela sociedade. Mas primeiro eu tenho que ficar bem comigo. Primeiro eu tenho que sentir, olhar no espelho e falar, eu estou bem comigo. E quando você coloca isso na sua cabeça, tudo que você for fazer, tudo aquilo que você se propôs a fazer, qual trabalho que você se propôs a fazer, com toda certeza vai dar certo. E você vai conseguir superar todos os obstáculos, as agruras que tem no nosso dia a dia, com toda certeza. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral, né? Vou pedir a Cris aqui para deixar uma mensagem bacana para as mulheres, né? Cris, olha para aquela câmera lá. Deixa uma mensagem legal para as mulheres. Eu acho que o autoamor, né, é a grande chave do negócio, né? Seja o negócio que você escolher para a sua vida, né? Eu valorizo também a questão afetiva e emocional das pessoas. O afeto é que nos afeta, né? Então, essa construção da saúde mental, do autoamor, do autocuidado, vai te proteger em relação a todas as violências, as mazelas sociais, as pressões sociais. Não é fácil, porque todas as pessoas, todas as mulheres, né, que se colocam, que são empoderadas, elas são também muito criticadas, elas também são muito agredidas, porque a sociedade não está acostumada para essas pessoas que se colocam e que têm esse pensamento crítico, né? Mas nós precisamos preservar a nossa saúde mental, né? A gente precisa preservar a nossa dignidade, o nosso caráter, né? O que nós viemos fazer aqui, né? Na sua comunidade, no seu meio, na sua família. Então, que a gente possa ter um caminhar seguro, né? Um caminhar que a gente não se sinta tão vulnerável, que a gente possa construir e se construir, né? Um abraço para vocês. Doutora Camila, prazer te receber aqui, viu? Casa está aberta para você, com os outros 2 filhinhos que vão nascer, os outros 2 livros, né? Para lançar aqui. E quando quiser voltar, a casa é sua, né? Betão, muito obrigada por estar me recebendo novamente. Em seu nome também eu agradeço ao João Rafael, que é um grande amigo, que eu estou sempre em contato com ele. Sim. Agradeço a participação com a Cris também. Sempre enriquecedor você. Obrigada. Quero dizer, eu quero deixar só uma mensagem para as pessoas, tendo em vista que às vezes acontecem inúmeros apelos públicos e a repercussão midiática é algo que vem sendo um ato caloroso nos dias, né, em relação aos crimes. Então, que as pessoas possam ter um pouco de ponderação, porque a nossa legislação ela é boa, ela é muito bem aplicada, ela é muito bem realizada, mas ela às vezes não é bem aplicada. Mas a legislação que a gente tem, ela é boa. Então, que as pessoas possam ter essa consciência que nós temos normas excepcionais no nosso ordenamento jurídico. E eu quero enfatizar a questão do Estado Democrático de Direito. Eu acho que a sociedade está precisando de entender que foi custosamente adquirida a Constituição de 88, o direito à dignidade da pessoa humana foi custosamente adquirido, então que a sociedade não permita que isso se perca com o tempo. Não permita que essa dignidade, que esse direito constitucional que foi custosamente adquirido, se perca por um coronelismo. Um coronelismo do judiciário, um coronelismo, às vezes, de repercussão, um coronelismo baseado no ódio. Então, que as pessoas tenham amor pelo próximo, porque quando a gente tem amor pelo próximo, a sociedade consegue ter amor pelo próximo, a gente consegue distribuir as coisas de uma forma muito mais correta, coerente e justas, porque é isso que a gente quer, um direito justo para todos. Então, que a sociedade entenda isso e eu quero mandar um abraço para todo mundo. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, fazer um programa com esse tema e falando pouco também, né? Deixando as mulheres falar à vontade, né? O programa hoje foi todo delas. Bom, gente, amanhã estaremos de volta com mais um programa Cultura Geral. Obrigado por nos receber na sua casa. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.